terceiro dia de estudos. Estou estudando direito penal hoje. De manhã eu fiz revisão de direito constitucional, estudei os direitos e deveres individuais e coletivos, fiz questões também, direito processual pelo aplicativo, e agora eu estou vendo videoaula do cara corrigindo questões sobre falsidade ideológica, falsidade de documento. Agora ele está aqui explicando, eu vou anotar no caderno também, o que é um documento público, que são testamento particular, livros mercantis, ações e sociedade comercial e título ao portador ou transmissível por endosso e emanado de entidade paraestatal. Aí eu vou anotar para não esquecer e depois eu vou fazer questões. Basicamente é isso. De manhã fiz revisão do dia anterior e agora à tarde eu estou fazendo o estudo do direito penal e assim eu vou seguir no meu cronograma. Agora eu vou responder algumas questões da VUNESP sobre falsidade. Bora lá. Dispõe do artigo 307 do Código Penal que é crime de falsa identidade atribuir-se ou atribuir a terceiros falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem, com relação a referido tipo penal. O STJ fixou entendimento jurisprudencial no seguinte sentido: em situação de autodefesa, a conduta de atribuir-se a falsa identidade perante autoridade policial é, letra A, atípica. Atípica significa que não é da lei. Típica é da lei. Letra C, amparada por excludente ilicitude, amparada por a letra D, amparada por excludente culpabilidade, letra E, amparada por causa supralegal de excludente de ilicitude. Eu vou colocar típica. E eu acertei. Vamos ver as estatísticas. Olha, a maioria acertou, 74%, e 25% errou. Algumas pessoas colocaram a letra A. Tá, agora bora para a segunda questão. O crime de falsidade de atestado médico previsto no artigo 302 do Código Penal. A, só pode ser cometido por médico. Pela lógica, falsidade de atestado médico. B, só pode ser cometido por médico, médico, veterinário ou estudante de uma das duas medicinas. Não. C, só pode ser cometido por quem não é médico, tendo em vista que o atestado emitido por médico não há como ser considerado falso. Acho que não também. A pergunta quer dizer se é um crime próprio ou um crime comum. Comum pode ser cometido por qualquer pessoa e próprio só por um especialista, funcionário público, né? Letra D. Consuma-se no momento em que o sujeito aufere a vantagem devida que o atestado proporciona. Não consuma se tem uma vantagem. Acho que na tentativa já se consuma. Está inserido no capítulo dos crimes contra a saúde pública. Eu acho que não. Eu vou na A, que só pode ser cometido por médico. É a mais coerente e é a correta. Vamos ver. A maioria acertou 85%. Pouquíssimas pessoas colocaram a D, consuma-se no momento em que for do sujeito ofere vantagem, mas é aquilo que eu expliquei. Letra número 3. Para participar de um concurso de Miss que admitia apenas mulheres com 21 superior, como sempre, apresentou ser mais velha. Margot alterou em sua carteira de identidade sua data de nascimento, aumentando sua idade para 22, quando ela possuía apenas 18. E apresentou este documento quando do ingresso no concurso. Com referência aos crimes contra a fé pública, Margot praticou qual crime?
Vamos ver. Letra A. Falsa identidade, previsto no artigo 307. Falsa identidade é quando você finge ser uma pessoa que você não é, principalmente para uma autoridade policial. Então, eu vou cortar. Falsidade ideológica, previsto no 299. Falsidade ideológica é quando você altera uma informação no documento verdadeiro. Letra C. Falsidade de documento particular. O RG não é um documento particular, é um documento público. Falsidade de documento público, previsto no 297. E por último, é a letra E, supressão de documento previsto. Supressão eu acho que é... Poxa, eu não lembro. Deixa eu pesquisar aqui o que é supressão. Eu sempre estudo assim, às vezes eu não sei uma palavra. Um termo jurídico frequente encontrado em diversos ramos de direito brasileiro refere-se ao ato de eliminar, extinguir ou reduzir direito ou obrigações. Então, seria, no caso de eliminar um documento. Destruir? Não, é falsidade de documento público. E eu acertei. Tô ótima, né? Tá, número 4. Os crimes cujas sanções são aumentadas por terem sido cometidos, respectivamente com o fim de lucro e por funcionário público que comete o crime, prevalecendo-se do cargo, são... Tá. Letra A. Uso de documento falso, supressão de documento. Deixa eu pensar. Eu lembro que aumenta até a sexta parte quando é funcionário público que comete um crime de falsificação. Falsidade de atestado médico, falsidade ideológica. Olha, quando um médico ele recebe alguma vantagem em dinheiro por dar atestado, ele leva a multa. Então, eu não vou colocar isso, não. Falsificação de papéis públicos, fraudes em certames de interesse público. Eu acho que é esse, a letra C, mas vamos ver os outros. Pretextos de falsidade. Petrechos são os equipamentos, aparelhos que se usa para poder fazer falsificação. Reprodução, alteração de selo ou peça fitálica. Eu acho que não. Falso, letra E, falso reconhecimento de firma ou letra, falsidade de material, de atestado ou certidão. Vixe, agora, tô entre a E e a C. Falso reconhecimento de firma ou letra. Só um funcionário público que pode reconhecer firma ou letra. Falsidade de material de atestado ou certidão. Bem, atestado é um médico, né, que faz. O médico, ele não necessariamente, ele pode ser um funcionário público ou não. Ele pode ser também. É que a E tá mais completa. Ou certidão. Eu vou na letra C, porque foi a primeira que eu pensei. E estou errada nos dois. É a letra B, falsidade de atestado médico ou falsidade ideológica. Vamos ver o porquê, que é a B. Para responder corretamente essa questão é necessário identificar 2 crimes específicos. Um que tem a pena aumentada por ter sido cometido com objetivo de lucro. Outro cometido por funcionário público se vale o cargo para realizar o ato ilícito. É o que eu falei para você, o atestado médico tem lucro, só que eu só pensei no aumento de pena, porque foi isso que o enunciado falou. Tá, falsidade de atestado médico, é o que eu já sabia. Daí o código 302, que aumenta o crime da multa, aumento de 1/6 em razão de funcionário público e comete o crime de prevalecendo do cargo.
Aí, falsidade ideológica está dizendo aqui que estabelece que se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é assentamento de registro, aumenta-se a pena na sexta parte. É importante ter cuidado com as outras alternativas que podem parecer corretas, mas que não se encaixam nas condições específicas pela questão. Por exemplo, no crime de fraudes em certames de interesse público, a pena é aumentada até a terça parte. É isso que me confundiu. E o funcionário público não precisa prevalecer-se do cargo para que haja esse aumento. Além disso, é relevante notar que a pena de concussão foi alterada em 2019, sendo agora de 2 a 12 anos, mais multa, igual-se a pena de peculato, cessão de dados falsos, sistema de informação. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa questão no meu caderno de erros, para lá no futuro ver se eu ainda estou errando ela. Vou colocar no... Vou criar um caderno de erros agora do direito penal. E não vai aparecer agora, então vou colocar aqui no direito processual penal. Tá, deixa eu anotar também no meu caderninho com a mão. Colocar assim, falsificação de papéis fraude, não, peraí, tô anotando errado. Falsidade de atestado médico, falsidade ideológica. Aí eu escrevo em preto, grifo em vermelho. Sanções são aumentadas. Sanções aumentadas. De lucro prevalecendo-se no cargo. Do cargo. Pronto. Então, para falsificação de atestado médico, falsificação ideológica, está prevalecendo do cargo e se tem lucro, a pena é aumentada. É isso. Bora lá. Para o 5. A simples conduta de adulterar a placa de veículo automotor com arrependimento posterior tem como bem jurídico tutelado. Bem, ele alterou, então, mas ele se arrependeu. Letra A. Identificação de veículo automotor, fé pública, idoneidade de documento público, idoneidade de sinal público, idoneidade particular. Eu acho que a placa de um veículo automotor, ele não é particular. Não, ele não terá um sinal, então foi a placa, foram os números. Então, acho que não é idoneidade de sinal público. Idoneidade de documento público.
A placa de um carro, eu acho que não é um documento. Acho que identificação de veículo automotor, tá óbvio, né? Tá na minha cara. Se não for esse, é a fé pública. E é a fé pública. Nossa. Tá, vamos colocar aqui no caderno. Na próxima eu não erro, gente. Então, alterar a placa de um número da placa de um carro. Ó, tá aqui. Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificado de veículo automotor de seu componente ou equipamento. Esse delito se encontra dentro do capítulo dos crimes de fé pública e bem jurídico tutelado nesse sentido. Vou anotar. Alterar a placa é fé pública. Alterar placa de carro fere a fé pública. Errei, mas eu nunca mais esqueço. Número 6. Qual alternativa a seguir reflete o exato entendimento da súmula jurisprudencial edital pelo STJ? Tá, vamos ler. Letra A. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. Eu acho que isso está correto, porque tipo quer dizer que a pessoa cometeu um crime, independente da autodefesa. Pelo que eu me lembro, você só não é obrigado a fazer interrogatório, mas você tem que se identificar corretamente. Mas vamos ver as outras, né? Letra B. O abolito criminis temporária. Faço ideia do que é isso, mas ela é da Lei 10.826. Não se aplica ao crime de posse de alarme de fogo de uso permitido com numeração. Marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, independente da data do cometimento de crime. Eu nunca vi nada sobre isso, então eu não vou pôr essa. Letra C. É possível o reconhecimento do privilégio previsto no inciso 2 do artigo 155, nos casos de crimes de futuro qualificado, ainda que não for primário, mas pequeno valor furtado qualificado. Ah, eu não sei, isso daqui eu nunca vi também. Eu estou estudando falsidade. Letra D. A configuração de crime do ECA depende da prova de efetiva corrupção menor por tratar de delito material. Nunca ouvi falar disso. Letra E. É possível a utilização de inquérito policiais e ações penais em curso para agravar a pena base, desde que haja fundamentação por parte de magistrado. Olha, eu vou colocar a letra A porque é a única que eu já ouvi falar nos meus estudos. E tá certo. Deixa eu ver estatísticas. A maioria acertou. Foram 90%. Letra 7. A falsificação de cartão de crédito é particular. Mas está dizendo aqui que letra A, atípico, não, é um crime. Letra B, equiparada à falsidade de moeda, acho que não. Mas vamos deixar ela sem riscar. Equiparada à falsidade de selo público, acho que nada a ver, né? Letra D, equiparada à falsificação de documento público, não é um documento público. Equiparada à falsificação de documento particular, eu vou colocar isso. Está certo. Ai, mais perguntas como essa na prova, por favor. 8. O crime de falsidade de atestado médico tem por sujeitos ativos o médico no exercício da sua profissão, qualquer pessoa, o médico, o dentista, o farmacêutico, o psicólogo, não.
Dentista e farmacêutico e psicólogo não é médico. O médico, dentro e fora do seu exercício de sua profissão, qualquer pessoa, quando o crime é cometido com um fim lucrativo. Olha, eu acho que eu vou colocar a letra A, o médico no exercício da sua profissão. E está certo. Número 9, diante do que se dispõe ao 297 do inciso 2 do Código Penal, não se equiparam a documento público para efeitos penais. As ações de sociedade comercial não se equiparam a documento público para efeitos penais. Tá perguntando, então, o que é documento público? As ações de sociedade comercial, ó, eu anotei no meu caderno que é público, então eu lembro desse. Os títulos não mais transmissíveis por endosso. Tá errado porque tá escrito não mais. E é transmitível, sim, por endosso. Os livros mercantis, agora me pegou, porque os livros mercantis, eles são documentos públicos. Só que aí essa questão é safada, porque ela quer especificamente o inciso 2. O testamento holográfico, eu não conheço os documentos emanados de entidade paraestatal. Agora me pegou, porque tem 3 que está anotado aqui que são documentos públicos. Título ao poder. Para efeitos penais. Vou colocar a letra A. E está errado, não é nenhum dos que eu achei que era. Será que era para eu... Olha, nossa, olha que burra, meu Deus do céu. Ai. Ó, tava escrito assim: não se equiparam. Então, na verdade, ele queria que eu respondesse o incorreto e não o correto. Só que a banca é tão safada que ela não coloca a assinale alternativa incorreta. Ela bota de um jeito bem que eu não vou entender. Aí, por isso que, nossa, eu devia ter desconfiado, porque tava assim, que esquisito, ações comerciais é público, livros mercantis é público. Não faz sentido, sabe? Ai, pegadinha. Ó, tá 50%. Algumas pessoas caíram, algumas pessoas colocaram a B mesmo, outras colocaram a D, pouquíssimas foi na A. Tá bom, então é esse o vídeo. Eu estudei um pouquinho hoje sobre falsidade e de manhã sobre Constituição. Tchau, tchau.